olhar sobre o mundo. E aqui, da perspectiva de ciência que eu estou falando, como historiadora, é da ciência ocidental, tal qual ela se constrói a partir ali do século XVI, mais ou menos. Estou pensando aí no método empírico, estou pensando aí no método cartesiano, né? E essa ciência, que eu estou usando aqui como metáfora a experiência do Pequeno Príncipe, então, para quem não conhece ou não se lembra, o Pequeno Príncipe é esse rapazinho aí, ele mora nesse planetinha, que é o B612, e como dá para ver aí, é um planetinha bem michuruca, né? É um planetinha que não tem muita coisa, ele tem só uma rosa, que é meio chata também e tudo mais. Então, um dia o Pequeno Príncipe resolve sair pelo universo para poder conhecer o resto do universo, para poder conhecer o mundo, porque ele está insatisfeito ali no planetinha dele, tem muito pouca coisa. Então, quando eu quero falar de ciência, eu quero falar, em primeiro lugar, de um olhar que é capaz de construir hipóteses. Evidente que quando o Pequeno Príncipe sai do planeta dele para conhecer outros, ele tem as hipóteses do que ele vai encontrar. Será que eu vou encontrar um planeta igual ao meu? Será que eu vou encontrar muito diferente? Quais serão essas diferenças? O olhar científico, portanto, é aquele que constrói hipóteses, em primeiro lugar. São questões que antecedem o olhar do cientista, ou do viajante, aqui para usar a metáfora do príncipe. Esse olhar, a partir dessas hipóteses, para poder fazer boa ciência, né, dentro aí do paradigma ocidental, ele tem que estar aberto à experimentação. A gente sabe perfeitamente que a ciência se constrói com base na experiência. Não pode chegar um cientista aqui e falar uma coisa qualquer da cabeça dele se ele não comprovar. E de preferência que ele possa reproduzir aquela experiência em laboratório, né? Então, o Pequeno Príncipe, ele tem esse olhar hipotético sobre as coisas que ele desconhece, mas que ele vai experimentar. É sobre experimentação do mundo que a gente está falando quando a gente está falando de ciência. E, finalmente, o bom cientista ou o bom viajante, ele tem que ter um olhar aberto a resultados surpreendentes. Muitas vezes um cientista vai a um laboratório com uma hipótese e, no correr da experimentação, ele percebe que a hipótese dele era furada. O bom cientista até se alegra com isso, porque ele vai ter que construir novas hipóteses e recomeçar o processo. Então, esse olhar da ciência, ele tem que ser um olhar investigativo e ele não pode ser um olhar rígido a priori. Se o Pequeno Príncipe tivesse certeza do que ele vai encontrar fora do planetinha dele, ele não tinha a menor necessidade de sair do planetinha dele. O cientista só vai a campo, só vai a laboratório, quando ele quer se surpreender com os resultados. Então é este o olhar que eu queria que a gente tivesse aqui hoje. E aí tem esse desenho que é muito bacana, que o livro começa com o autor, né, que se chama Antoine de Saint-Exupéry, antes dele encontrar o príncipe, né, porque chega uma hora que o príncipe vem parar na Terra e conhece o autor e tudo mais. Ele conta pra gente, o autor, de quando ele era criança, ele fez o primeiro desenho. E o primeiro desenho é esse ali de cima. E aí ele mostrou, cheio de orgulho, né, o seu desenho para os adultos. Ele era uma criancinha na época. E os adultos falaram, ah, que bonitinho, é um chapéu. É um ótimo chapéu, muito bem, você desenha ótimo. E o menino ficou muito triste, porque ele falou, puxa, ninguém percebeu, isso não é um chapéu, pessoal. Aí o pessoal falou, mas como assim, isso não é um chapéu? O que é isso? Ele disse, isso é uma jiboia que acabou de comer um elefante. E aí as pessoas falaram, ah, tá. Mas óbvio, né, pra gente, com o nosso olhar adulto, que já temos algumas hipóteses sobre o mundo, é evidente que isso é um chapéu. Mas para a criança que fez o desenho, é óbvio que isso não é um chapéu. Isso é uma jiboia que comeu um elefante. Olha aqui, gente, deixa eu desenhar para vocês, vai, já que vocês não entenderam. Aí ele vai lá e bota o elefantezinho na jiboia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o olhar sobre um objeto, do ponto de vista científico, ele pode ter diferentes caminhos. Um olhar sobre um mesmo objeto, ele pode gerar diferentes hipóteses. Então, eu posso olhar o primeiro desenho e pensar que é um chapéu, ou mesmo numa jiboia que comeu um elefante, mas eu posso pensar um monte de outras coisas que não são essas duas. Vai depender do olho de quem vê, a partir das suas referências, o que ele vai ver a partir desse desenho, né? Além disso,
cada objeto ele vai despertar em cada uma das pessoas diferentes experiências. Obviamente, o mesmo objeto, para mim, não vai ter o mesmo peso, não vai ter o mesmo sentido que vai ter para o Rafael. Cada um de nós vai ter diferentes olhares a partir da experiência que cada um de nós carrega. Muito bem. E por isso mesmo, todo objeto que recebe o olhar científico, ele pode levar a diferentes conclusões. E isso é maravilhoso do ponto de vista da ciência, porque a ciência, em nenhuma das áreas, né, na qual ela se encontra, ela se refere a uma verdade única e uma verdade imutável. A boa ciência é aquela que muda, de preferência para melhor, né? Então, o olhar científico ele jamais pode ser rígido, ele tem que estar aberto a diferentes conclusões, assim como a gente viu lá na experiência do Pequeno Príncipe. E aí eu adoro brincar com Magritte, né? Porque eu tenho saudade de quando eu era professora de artes, então de vez em quando eu mato essa saudade. Então, esse aí é um quadro do Magritte, né? Eu botei aqui a legenda bonitinha. Pintor francês, ele pintou esse quadro em 1929. O nome do quadro é A Traição das Imagens. É um óleo sobre tela, tem 63,5 cm por 93,5 cm e hoje ele mora no Museu de Arte lá de Los Angeles. Bem, a gente não precisa saber francês, mas a gente consegue entender. Tem esse desenho aí, e embaixo o autor escreveu para nós: isto não é um cachimbo. Dá para imaginar a confusão de quem viu esse quadro pela primeira vez em 1929. Em 2018 ele já dá confusão na gente, né? Como assim isso não é um cachimbo? Esse autor tá maluco? Então eu queria lançar sobre esse quadro duas questões básicas. O que é isso e do que é feito isso? É um barato fazer isso com um aluno de ensino médio. Se alguém tiver essa oportunidade, é muito divertido brincar com esse quadro. Como aqui o nosso tempo é curto, eu mesma vou brincar sozinha. Aí depois no debate a gente brinca junto, né? Mas é um barato, você mostra isso para qualquer pessoa na rua, faz um teste, vai lá na praia, bota isso daí e fala: então galera, o que é isso? As pessoas vão falar: isso é um cachimbo. Ah não, mas isso não é um cachimbo. O que é isso afinal de contas e do que é feito isso? Então percebam, o nosso objeto de investigação agora é isso. O que é e do que é feito este objeto. Então eu quero treinar aqui este olhar científico do Pequeno Príncipe. Eu quero que a gente se debruce sobre um objeto e chegue a algumas conclusões sobre ele. E aqui a gente levanta algumas hipóteses. Isso é um cachimbo? Uma vez o menino falou: claro que isso é um cachimbo, professor. Eu falei: tá, então como é que faz para fumar ele? Não dá para fumar ele. Por que não dá para fumar? Ah, porque ele é um quadro. Então isso não é um cachimbo, isso é um quadro. Mas isso é um quadro? Isso que a gente está vendo aqui é um quadro? Acho que não é um quadro. Não parece ser um quadro. Isso é um desenho? Mas como que esse desenho foi feito? Esse desenho foi feito na mão? Eu vim aqui e desenhei no telão? Não, porque ele é um desenho que ele é feito de luz. Eu estou vendo uma luz que sai dali e que de alguma forma que eu não sei explicar, porque eu sou historiadora, esse desenho veio aqui e aconteceu aqui por meio de alguma coisa que está saindo daquela máquina. E que tem a ver com alguma coisa que está saindo desta máquina. E que o meu olho lê esta luz por meio do meu nervo óptico, que diz alguma coisa para o meu cérebro que eu falo: ah, estou vendo isso. O que é isso? Do que é feito isso? Isso é feito de partículas de luz? Isso é um óleo sobre tela? Isso é um slide? Qual é o material disso? É eletricidade? Então percebam, todas essas hipóteses que eu levantei aqui sobre o que é isto e do que é feito isso, são legítimas. Tanto quanto é legítimo o negócio que não era um chapéu e sim uma jiboia que engoliu um elefante. É claro que eu não sei dar as explicações do ponto de vista da física, mas eu tenho certeza que os professores aqui de física presentes poderiam falar um bocado de coisa que eu não sei falar aqui, a respeito do que a gente está vendo, né? Tenho certeza que os professores da área de biologia poderiam explicar muito melhor como é que isso que está aqui na parede chegou no meu olho e eu consegui decodificar. Se tivesse aqui uma pessoa com deficiência visual, o que seria isso para ela? É legítimo ela dizer o que é isso sem ela estar enxergando?
Se eu fechar o olho e parar de olhar para isso, eu continuo vendo isso? E aí, do que é feito isso que eu estou vendo na hora que eu fechei o olho? Tá ficando difícil, gente? Tudo bem? O que eu quero dizer é que o mesmo objeto, ele leva a diferentes perguntas e a diferentes conclusões. E essas conversas malucas que a gente está tendo aqui são debates do ponto de vista do método empírico científico. Então, toda a ciência, ela ganha, se acho que todos nós, enquanto cientistas, e acho que aqui a gente está numa academia, a gente pode falar isso com tranquilidade, se a gente tiver a predisposição de olhar do Pequeno Príncipe, se a gente puder sair para o mundo e olhar o mundo como se fosse a primeira vez, e não se surpreender com nada, e sim estar aberto às surpresas que o mundo pode nos oferecer. Então, é isso que eu queria chegar dizendo aqui para vocês. O mesmo objeto, quando eu falo objeto, eu não estou falando assim de um objeto, tá? Estou falando de um objeto de pesquisa, de um objeto problema, de um objeto científico. Ele pode gerar diferentes perguntas. Para cada um de nós que se debruçar sobre um objeto de pensamento, cada um de nós vai direcionar diferentes perguntas. Eu sou uma mulher negra de São Paulo de 38 anos. Eu vejo um objeto, eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Se vier aqui um jovem chinês cadeirante, ele vai ter outras perguntas para fazer. Se vier aqui uma pessoa idosa do Rio Grande do Norte, ela vai ter outras perguntas para fazer para o mesmo objeto. Portanto, essas diferentes perguntas, elas provêm de diferentes olhares. Claro que eu, sendo o sujeito que eu sou, eu posso fazer diferentes perguntas para o mesmo objeto. Mas a variedade dessas perguntas vai ser cada vez maior, quanto maior for o número de sujeitos que se debruçam sobre ele.